O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu possa fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e irmã, nós temos neste tempo do Advento, para nós católicos, ainda é o início de um novo ano, o ano religioso, o ano da fé, o ano que vai fazer com que nós possamos ter a oportunidade de fazer novas todas as coisas. O tempo do Advento é um tempo de reflexão, é um tempo de mudança de vida, de conversão, é um tempo de nós limpar a casa, que é o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, de todos aqueles pecados que nós cometemos ou que muitas vezes estamos até acostumados com eles, os pecadinhos domésticos. Para isso é preciso um tempo de silêncio, de reflexão, é um tempo de despojamento, não somente das coisas materiais, do supérfluo, daquelas coisas que fomos acumulando durante o ano ou durante a nossa vida, para assim podermos, livres, somente receber aquele que nós realmente precisamos na nossa vida, o Espírito Santo, a própria pessoa de Jesus, que, como nós já estamos acostumados, no dia 25, quer nascer dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa vida, no interior da nossa família, da nossa casa, da nossa história. Para isso, então, nós estamos nos preparando. Mas esta preparação não deve ser com tristeza, nem com medo, de sermos castigados ou condenados, ou muitas vezes não aceitos pelo Senhor. Porque a própria a leitura de hoje, a primeira leitura do profeta Isaías, vai dizer que o Senhor vem para os fracos, para os doentes, para aqueles que estão à beira do caminho, para aqueles que não têm oportunidade, para aqueles que se sentem muitas vezes excluídos, abandonados, para os sofredores, para os pecadores, para aqueles que reconhecerem que agora sem Deus, sem Jesus, sem o Senhor, não podem fazer nada. Tudo vem de Deus, tudo volta para Deus. E nesse intervalo em que nós passamos, aqui nesta vida, um período muito curto e muito rápido, é necessário que nós descubramos, não com a razão, mas com o nosso coração, de que nós precisamos do Senhor para tudo, até para respirar, abrir os olhos, para termos vida, e com tudo isso enfrentar as dificuldades, não se deixar iludir pelas tentações, nem desanimar diante dos fracassos e muito menos com os nossos pecados, que foram todos eles perdoados e lavados no sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Resta-nos então, nos desapegar do homem velho, daquela pessoa que muitas vezes se acha autossuficiente, muitas vezes esquecemos de rezar, muitas vezes priorizamos tantas coisas, menos a intimidade com o nosso Senhor, que vem da escuta da palavra em primeiro lugar, da oração diária, também da humildade, da simplicidade, da caridade, que é de todos os conselhos evangélicos, fé,
esperança e caridade, a maior de todas, a mais importante. E a verdadeira caridade é aquela de amar o seu irmão como eu mesmo gostaria de ser amado. E amar a Deus, né, que vem anterior a esta, sobre todas as coisas, até mesmo mais do que a minha própria vida, do que os meus próprios projetos e desejos que eu tenho para se realizarem aqui nesta vida. Verdadeiro presente é ter Jesus em nosso coração, no nosso cotidiano, né? Mas isso é uma coisa que deve ser espiritual, ou seja, por mais que eu não sinta, por mais que eu não veja, por mais que muitas vezes eu possa dizer, meu Deus, por que me abandonastes? Lá dentro de mim existe uma voz interior que diz, diante deste fato, deste acontecimento, diante desta situação, não te preocupes, eu estou contigo. E se precisar, vou te carregar nos próprios ombros. No Evangelho de hoje, Jesus está passando e ali existem duas pessoas necessitadas, né? Claro, existiam muito mais do que isso, mas estes eram cegos e precisavam ver. Uma pessoa que não enxerga é uma pessoa que vive em dúvida, que vive enganado, que vive iludido. Aqui a cegueira não é somente a cegueira física, mas a cegueira espiritual, a falta de discernimento, né? Porque, querendo ou não, na nossa vida passamos por muitas tribulações, muitas tempestades e também momentos de alegria, mas que são momentos, não é uma alegria constante e até bom que nem seja assim, porque o homem está em constante formação, de mudança, de aprimoramento, de reconhecer que apesar de tantas coisas lindas e boas que temos nesta vida, o melhor é partirmos daqui para estar com Deus. Então, a cegueira, ela é um momento em que eu muitas vezes não entendo os porquês das dificuldades da minha história. E aí eu murmuro, aí eu reclamo, aí eu não aceito e muitas vezes eu não sei como resolver certas situações. Por isso que o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom do conhecimento de todas as coisas vem do Espírito Santo. E aí aqueles dois homens, que eram cegos, começam a rezar, E a oração é o princípio do homem que quer ter sabedoria, É aquele ponto inicial que a pessoa diz para ela mesma, eu não me basto, nem que eu ganhe o dinheiro que exista no mundo inteiro, o sucesso, a fama, o reconhecimento das mídias, dos homens, isso não vai me bastar, Por isso que Jesus em outro momento vai dizer assim, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então aqueles dois homens, fazem a oração do peregrino russo. Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim que sou um pecador. E claro, podemos acrescentar assim, fazei justiça contra os meus inimigos que são os meus pecados, perdoando, mas também me dando a graça de eu combater o bom combate, como diz São Paulo nas suas cartas. E aí então Jesus continua a sua caminhada, não porque ele não ouvia a oração e o pedido daqueles irmãos, é que aqueles irmãos, eles precisavam discernir realmente o que eles estavam pedindo, Deus sempre escuta, nós que devemos aprender a escutar o que Deus quer de cada um de nós, E aí então Jesus chega na sua casa e permite que aqueles homens entrem lá, É preciso entrarmos também na vontade de Deus, na casa de Deus, no santuário de Deus, no amor de Deus. E aí o Senhor pergunta a eles, vocês acreditam que eu possa fazer isso? Aqui entra a fé, E aí aqueles homens prontamente, durante aquela caminhada que significa o nosso itinerário de conversão, de fé na igreja, na história, no nosso dia a dia,
eles estão prontos para dizer: sim, Senhor, eu acredito. Eu acredito que Tu és Deus, eu acredito que Tu és o Messias, o Filho amado de Deus que veio ao mundo para me salvar dos meus pecados, me salvar das minhas mazelas, me salvar da morte, consequência do pecado, fazer em mim novas todas as coisas, transformar esse mundo que é um mundo ateísta, pagão, hedonista, que é um mundo que colocou o dinheiro, o sucesso, o ser humano no lugar de Deus. Do que adianta nós buscarmos saciar o ser humano se nós não der a ele a verdadeira esperança, se não dermos a ele aquilo que realmente o ser humano precisa, o amor de Deus. E aí então Jesus diz àqueles homens: pois estejam curados, e toca nos olhos deles. Jesus precisa tocar nas nossas feridas, nas nossas fraquezas. Jesus precisa tocar no mais íntimo de cada um de nós, para que nós possamos então sermos curados. Somente Ele pode nos perdoar, somente Ele pode nos libertar, somente Ele pode nos dar aquilo que nós mais desejamos: vida e vida em abundância. E aí o Senhor envia eles e pede que eles não comentem aquilo com ninguém, porque senão iriam fazer de Jesus alguém que fosse como que um ídolo, alguém que fosse alguém que faz as coisas para ser reconhecido, aplaudido, para levar vantagem. E o Senhor não precisa destas coisas, e nem nós. Devemos procurar fazer o bem, procurar andar no caminho do Senhor, praticar as obras que nos levam à vida eterna, sem esperarmos aplauso, reconhecimento. E quando nós passarmos por situações difíceis, até mesmo de perseguição, porque fizemos o bem, não o mal, mas porque nós praticamos as obras de santidade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar e para mostrar o caminho da salvação, que passa pela humilhação, passa pelo momento de muitas vezes ser rejeitado, de não ser acolhido, nem compreendido, de ser considerado um inútil, de ser considerado o patinho feio da lagoa, de ser considerado uma pessoa imprestável, de difícil acesso, que tem uma personalidade difícil, que tem um coração duro, que muitas vezes é considerada uma pessoa egoísta, é uma pessoa, enfim, que tem todos os defeitos, que não pode ser aproveitado para nada. Então, o Senhor, Ele também mostra para nós que a humildade, o silêncio e o serviço, o servir deve ser sempre feito naquelas situações em que eu não deva ser colocado acima de Deus. Se faço alguma coisa de bom, é pela graça de Deus. Quando pratico coisas que não deveria praticar, é ainda o homem velho, consequência, resquícios do pecado original que estão no meu coração e que eu ainda não estou pronto e nem convertido, e que preciso rezar constantemente: Senhor, Filho de Davi, tenha piedade de mim, ajude-me, Senhor, no meu matrimônio, ajude-me, Senhor, a ser honesto, ajude-me, Senhor, a ser humilde, ajude-me, Senhor, a ser santo, como o Pai que está no céu é santo. Ajude-me, Senhor, na minha história, ajude-me, Senhor, a combater o bom combate, ajude-me, Senhor, diante desta tentação, diante deste fracasso, ajude-me, Senhor, diante desta situação, me ajude, Senhor, a não desanimar diante dos problemas que tenho que enfrentar e muitas vezes até mesmo me sentir derrotado e ser derrotado, e até isso é importante para o meu crescimento, para que eu possa me santificar, me purificar,
para que eu possa me desapegar e confiar somente em Ti, que é o Senhor da minha história e da história da humanidade e também do universo criado e de todas as coisas que existem neste mundo e no mundo espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.